Olá, aqui é a Alessandra Fetti, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje temos o hambúrguer caseiro. Vou ensinar a fazer o pão brioche que está aí nessa foto. Então nós vamos precisar de farinha. Todas as quantidades e ingredientes estão ali no link na descrição, ok? Tudo bem certinho. Então farinha, um pouquinho de açúcar, sim, porque o pão brioche ele é um pouquinho adocicado. Um pouquinho de leite, pode ser integral ou semi-desnatado, esse é semi-desnatado. Alguns ovos, pode ir colocando tudo de uma vez só. Um pouquinho de sal, aí é a gosto, ok? E o fermento seco para pão. É só misturar tudo de uma vez só. Esse é um pão simples, fácil de fazer, mas ele tem duas etapas de espera, que vocês vão ver um pouco mais adiante, ok? Mas é um pão simples e um pão muito gostoso. Bom, então mistura tudo aí nessa vasilha até você não conseguir mais misturar com uma espátula e aí a gente passa para a bancada, mas por enquanto vai mexendo aí. Eu aprendi essa receita no canal da Gisele, do Receita de Minuto. Então, Gi, muito obrigada, viu, por compartilhar essa receita maravilhosa com a gente. E agora passo aqui para os meus seguidores do meu canal. Bom, aí nesse ponto já ficou difícil de mexer com a espátula e nós vamos para a bancada, então, uma superfície bem enfarinhada, que você comece a sovar. Você que lute agora na sovação. Embora não enrola, minha amiga, meu amigo. Enquanto eu vou sovando, você já pode aí deixar o like no canal, porque as minhas receitas são boas e eu me esforço muito para trazer receitas legais aqui para vocês. Então, deixa já o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho, ele vai te dar algumas opções e você coloca ali como todas. Assim você vai receber todas as minhas receitas toda quinta-feira, logo em primeira mão, às 9 horas da noite. Perceberam que tá bem grudentinho ainda, então eu vou colocar um pouquinho mais de farinha para continuar sovando. Vamos lá. Coloquei um pouquinho mais na bancada. Eu gosto também de usar uma técnica de colocar minha mão na farinha para poder continuar sovando, que às vezes vem menos farinha do que a quantidade que você coloca na bancada. E como a quantidade de farinha é importante, quanto menos melhor, acho que essa técnica acaba funcionando. Então, esse é o ponto da massa. Você segura um pouquinho a mão e solta, ela tá meio grudentinha ainda. Agora a gente começa a colocar a manteiga, os cubinhos de manteigas bem gelados, porque a massa de pão brioche, ela é amanteigada, tá? Então, essa manteiga não pode estar em temperatura ambiente, ela tem que estar gelada. Isso faz toda a diferença na massa. Então, você coloca um cubinho ali dentro e começa a sovar novamente. Você vai ver que algumas vezes, você repara aí no vídeo, o cubinho aparece na massa. E aí ele vai diminuindo de tamanho. Então é o próprio calor da mão e da massa mesmo que vai fazendo ela derreter aos poucos e vai incorporando na massa delicadamente. Força aí, gente. Continua sovando. Segredo de um pão fofinho é sovar. O descanso também. Bom, agora na mesma vasilha que nós mexemos, joga um pouquinho de azeite no fundo, dá uma melecadinha, coloca a massa ali bem bonitinha ali dentro, dá uma modeladinha nela e coloca ali dentro. E também nós vamos jogar azeite por cima, qualquer azeite, tá? Passa a mão ali um pouquinho nela para ela ficar toda lambuzadinha de azeite. Nós vamos esperar por 40 minutos ela tampada dentro do forno desligado com a luz acesa. Fecha numa toalha e coloca lá dentro.
Bom, depois de 40 minutos, ela cresceu e olha como ela fica. Ai, é tão gostoso apertar. Aí você vai pegando pedacinhos, fazendo bolinhas. E imagine que você vai fazer uma bolinha, mas o pão não vai ficar desse tamanho. Ele ainda vai ter mais uma pausa e vai crescer também dentro do forno. Então, imagina o tamanho do seu pão e faz aí mais ou menos uns 2/3 do tamanho, porque ele ainda vai crescer. Se você quiser que ele fique exatamente com o mesmo tamanho, todos os pães, que eles fiquem iguais, basta você usar a balancinha de cozinha. E aí você pesa e aí vão ter a mesma quantidade, tem que ter a mesma quantidade de peso. E aí, quando ele cresce, ele fica na mesma medida. Por isso que os pães são padrões, né? Quando você vê ali na padaria, porque é uma massa pesada. Pesada não de peso, pesada não de comer pesada, né? Ela é pesada na balancinha. Bom, está aí e tá prontinho. Sobrou um pedacinho, eu fiz uma minhoquinha aí. Aí nós vamos cobrir e deixar mais 40 minutos lá no forno desligado novamente. Olha como cresceu. Então, está de volta. Basta passar um pouquinho de gema. Se você quiser colocar um fiozinho de azeite na sua gema, também recomendo. Passa a gema aí em todos os pãezinhos bonitinho, deixa bem melecadinho. Isso é o que vai fazer o seu pão ficar douradinho, tá? Senão ele fica meio branquelinho. Então basta passar aí em todos os pães com esse pincelzinho bem molinho. Se você não tiver pincel, pode passar com a mão mesmo, tá? Com a mão limpa, só passar no pão. Eu gosto de passar 2 vezes, para ele ficar bem melecadinho. É a primeira vez que eu faço esse pão. Como eu fiz hambúrguer caseiro, eu falei, vou tentar fazer o pão também. Torce aí, ele vai pro forno, vai ficar uns 45, 50 minutos em 220 graus. Vamos ver se dá certo. Tan, 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 olha eles aí, deu super certo, espero que ele esteja gostoso. Bom, espera 30 minutos antes de cortar, o pão tem que esfriar e basta colocar o seu hambúrguer caseiro dentro. Eu fiz 70% fraldinha, 30% A100. Olha aí o meu hambúrguer. Coloquei alface, cheddar, tomate e umas cebolas caramelizadas, deliciosas. A receita do hambúrguer e a receita da cebola caramelizada está lá no meu Instagram. Corre lá para aprender a fazer e deixar o seu hambúrguer bem completinho. Aliás, além do Instagram, também tem o Facebook. Corre lá porque tem muitas receitas legais para vocês, tá bom? Obrigada por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.